Então, dando continuidade aí à nossa aula de língua portuguesa, tá? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estudar um trecho do livro A Terra dos Meninos Pelados, certo? Então, o livro ele tem várias capas, né? Várias edições. Então, observem aí que eu tenho essa, tá? São várias edições aí que foram feitas, tá? Então, o texto A Terra dos Meninos Pelados é um texto de Graciliano Ramos, tá? Nós temos aí o nosso autor, um autor, por sinal, alagoano. Então, tem toda aqui uma pequena biografia do autor, né? Ele tem livros famosos, como Vidas Secas, São Bernardo, Angústia, entre outros, tá? Ele é muito conhecido no Brasil e no mundo. E a gente tem uma bela referência porque ele é um alagoano. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre o autor, né, é só colocar aí no Google Graciliano Ramos que vai abrir muita coisa sobre esse escritor aí alagoano, certo? Então, nós precisamos de Bechara, que é um gramático, ele nos dá 10 mandamentos para a gente ter uma análise de texto, certo? Para a gente entender bem os textos, ele nos dá 10 passos. Então, veja só. Primeiro passo, o que é que a gente tem que fazer quando pegar um texto aí? Então, lê 2 vezes o texto. A primeira para tomar contato com o assunto e a segunda para observar como o texto está articulado. Então, essa é a questão, né? Você pegar um texto, a gente diz assim, leia várias vezes, é lógico, a gente diz várias vezes quando a pessoa tem tempo, né? Mas numa situação de prova, realmente a gente indica 1 a 2 vezes no máximo por conta do tempo. Então, como ele está dizendo aí, uma para você ter o contato com o assunto, né? E a segunda para observar realmente como o texto está ali articulado, organizado, desenvolvido, tá? O próximo é observar que um parágrafo, né, em relação ao outro, pode indicar ou uma continuação, ou uma conclusão, ou ainda uma falsa oposição. Realmente, a gente pega o texto, né? Esse texto, os parágrafos, eles dão continuação, ou eles fazem logo uma conclusão, ou uma falsa oposição, ou seja, o que está dito no primeiro parágrafo me dá uma falsa oposição, ou seja, de que lá mais para frente, o que disse no início é o contrário ao que está lá no final. Enfim, é essa visão que a gente precisa ter, tá? Depois ele diz que é importante a gente sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante. É o que ele chama de tópico frasal. São aquelas anotações, tá? No caso aqui é sublinhar, ou seja, passar um traço abaixo, né? Então, o que é mais importante nesse parágrafo? Então, você vai sublinhando, colocando aquele traço abaixo, né? O que ele chama aí de tópico frasal, ou seja, o que é mais importante nesse parágrafo. O próximo é ler com muito cuidado os enunciados das questões para entender direito a intenção do que foi pedido. Esse é um ponto importante, porque é justamente aqui que muitas pessoas se atrapalham. No entendimento do que a questão está pedindo. Tá? Então, o que é que a questão está me pedindo? Essa parte é importante eu entender para poder conseguir resolver aí as questões, certo? É entender a pergunta, né? Para poder chegar a uma resposta adequada. Porque, de repente, o texto está pedindo, o autor está pedindo uma coisa e você entende outra totalmente diferente. Então, a sua resposta, né? Ela vai ficar totalmente diferente do que o autor quer, né? Próximo é sublinhar palavras como erro, incorreto, correto, para não se confundir no momento de responder a questão. Então, veja só, a questão ela está pedindo a certa, ela está pedindo a errada, ela está pedindo a correta, a incorreta. Então, são essas questões também que a gente precisa observar lá no texto, tá?
De repente está pedindo a errada, você está marcando a certa, né? Eu está pedindo a certa, você está marcando a errada. O mais comum é ele pedir a errada e você está procurando a certa, né? Porque a gente tem uma tendência a querer marcar a questão certa, tá? Então, a sexta aí, ó, é escrever ao lado de cada palavra ou de cada parágrafo ou de cada estrofe, né, se for poema, a ideia mais importante contida neles. Então, aquelas anotações, aqueles rabiscos que a gente pode dar ali ao lado do texto para poder lembrar, né, principalmente quando o texto é grande, que você às vezes lê o início e não recorda, quando está lá no final não recorda mais o que foi dito lá no início. Então, é importante você estar ali escrevendo ali ao lado, né, aquela ideia mais importante para você voltar nela depois, né? Sétimo, não levar em consideração o que o autor quis dizer, mas sim o que ele disse, ou seja, o que ele realmente escreveu. Isso aqui é o que a gente chama também de extrapolação, né? O autor, ele diz uma coisa e você está buscando ali, né, coisas, tentando colocar ali coisas que ele não disse, tá? Então, isso é um erro de extrapolação. É você tentar, né, tirar realmente o que ele disse, e não você querer, né, dar ali voz, dar mais ideias e criar outras situações sem ser a que o autor disse, tá? Próximo, se o enunciado mencionar tema ou ideia principal, deve-se examinar com atenção a introdução ou a conclusão. Então, ele está pedindo ali o tema ou a ideia principal. Geralmente, onde é que está isso no meu texto? Ora, está na introdução ou na conclusão, certo? Agora veja bem, e se o enunciado mencionar argumentação? Então, aí, os argumentos, ou seja, as teses ali que são levantadas, as ideias que são levantadas, né, os argumentos, aí sim, a gente se preocupa com o desenvolvimento do texto. Porque o que é que a gente entende? A gente entende que o texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, se está pedindo o tema, né, a ideia principal, ele pode estar lá no início, né, na introdução ou na conclusão. E se ela pede ali a questão dos argumentos, com certeza vai estar no desenvolvimento, certo? E a décima é tomar cuidados com os vocábulos relatores, ou seja, os que remetem a outros vocábulos do texto, que são os pronomes relativos, os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos. Isso aqui são as relações, as palavras que fazem relações no texto. Né? Você diz assim, a menina é inteligente, aí você coloca ela foi ao supermercado. Então, esse ela está se referindo a quem? A menina. Então, são essas palavras, esses vocábulos, né, que vão sustentando ali o texto, que vai ligando, né, um parágrafo a outro, palavras umas às outras, que vão fazendo referência, certo? Nessa parte aqui, é para dizer o que é que a gente está trabalhando aqui com relação a BNCC, tá bom? Quais são as competências, quais são as habilidades que a gente tem que desenvolver para esse texto em específico, certo? Mas isso aqui vocês depois só dão uma lida, tá? Porque isso aqui é apenas para vocês entenderem o que é necessário a gente sair daqui entendendo, tá bom? Com relação a esse texto. E aí a gente entra realmente no nosso texto, que é A Terra dos Meninos Pelados, né? De nosso autor aí, Graciliano Ramos, certo? Então, veja só, o que é que a gente tem aqui? Vamos lá, vamos começar, certo? Quero que vocês prestem bastante atenção aí, né? Que é muito importante o entendimento do texto. É aquela situação, lê uma vez, não entendeu? Volta novamente. Ok? Então, havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos mangavam dele e gritavam, ó pelado! Tanto gritaram que ele se acostumou, achou o apelido certo, deu para se assinar a carvão. Nas paredes, Doutor Raimundo Pelado. Era de bom gênio e não se zangava,
Mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinha levado os cabelos dele. Raimundo entristecia e fechava o olho direito. Quando o aperreavam demais, aborrecia-se, fechava o olho esquerdo, e a cara ficava toda escura. Não tendo com quem entendesse, Raimundo Pelado falava só. E os outros pensavam que ele estava malucando, estava nada, conversava sozinho e desenhava na calçada coisas maravilhosas do país de Itatipirum, onde não há cabelos e as pessoas têm o olho preto e outro azul. Um dia em que ele preparava com areia molhada a serra de Taquaritu, e o rio das Sete Cabeças, ouviu os gritos dos meninos escondidos por detrás das árvores e sentiu um baque no coração. Quem raspou a cabeça dele? Perguntou o moleque do tabuleiro. Como botar os olhos de duas criaturas numa cara? Berrou o italianinho da esquina. Era melhor que me deixassem quieto, disse Raimundo baixinho. Encolheu-se e fechou o olho direito. Em seguida foi fechando o olho esquerdo, não enxergou mais a rua. As vozes dos moleques desapareceram. Só se ouvia a cantiga das cigarras. Afinal, as cigarras se calaram. Raimundo levantou-se, entrou em casa, atravessou o quintal e ganhou o morro. Aí começaram a surgir as coisas estranhas que há na terra de Itatipirum, coisas que ele tinha adivinhado, mas nunca tinha visto. Sentiu uma grande surpresa ao notar que Itatipirum ficava ali perto de casa. Foi andando na ladeira, mas não precisava subir. Enquanto caminhava, o monte ia baixando, aplanava-se como uma folha de papel, e o caminho cheio de curvas estirava-se como uma linha. Depois que ele passava, a ladeira tornava a empinar-se e a estrada se enchia de voltas novamente. Querem ver que isto por aqui já é a Serra de Itaquaritu? Pensou Raimundo. Como é que você sabe? Roncou um automóvel perto dele. O pequeno voltou-se assustado e quis desviar-se, mas não teve tempo. O automóvel estava ali em cima, pega, não pega, era um carro esquisito. Em vez de faróis, tinha dois olhos grandes, um azul, outro preto. Estou frito, suspirou o viajante esmorecendo, mas o automóvel piscou o olho preto e animou-o com um riso grosso de buzina. Deixa de besteira, seu Raimundo. Em Itatipirum, nós não atropelamos ninguém. Levantou as rodas da frente, armou um salto, passou por cima da cabeça do menino, foi cair 50 metros adiante e continuou a rodar funforando. Uma laranjeira que estava no meio da estrada afastou-se para deixar a passagem livre e disse toda amável: Faz favor. Não se incomode, agradeceu o pequeno. A senhora é muito educada. Tudo aqui é assim, respondeu a laranjeira. Está se vendo. A propósito, por que a senhora não tem espinhos? Em Itatipirum ninguém usa espinhos, bradou a laranjeira ofendida. Como se faz semelhante pergunta a uma planta decente? É que sou de fora, gemeu Raimundo envergonhado. Nunca andei por essas bandas. A senhora me desculpe. Na minha terra, os indivíduos de sua família têm espinhos. Aqui era assim antigamente, explicou a árvore. Agora os costumes são outros. Hoje em dia, o único sujeito que ainda conserva esses instrumentos perfurantes é o espinho bravo, um tipo selvagem de maus bofes. Conhece-o? Eu não, senhora. Não conheço ninguém por esta zona. É bom não conhecer. Aceita uma laranja? Se a senhora quiser dar, eu aceito. A árvore baixou um ramo e entregou ao pirralho uma laranja madura e grande. Muito obrigado, dona Laranjeira. A senhora é uma pessoa direita. Adeus. Tem a bondade de me ensinar o caminho? É esse mesmo. Vá seguindo sempre. Todos os caminhos são certos. Eu queria ver se encontrava os meninos pelados. Encontra. Vá seguindo. Andam por aí. Uns que têm o olho azul e outro preto? Sem dúvida. Toda a gente tem o olho azul e outro preto. Pois até logo, dona Laranjeira. Passe bem. Divirta-se. Raimundo deixou a serra de Itaquaritu e chegou à beira do rio das Sete Cabeças, onde se reuniam os meninos pelados. Bem uns 500, alvos, escuros, grandes e pequenos, muito diferentes dos outros, mas todos eram absolutamente calvos, tinham um olho preto e outro azul. O viajante rondou por ali uns minutos, receoso de puxar conversa, pensando nos garotos que zombavam dele na rua. Foi-se chegando e sentou-se numa pedra, que se endireitou para recebê-lo. Um rapazinho aproximou-se, examinou-lhe, admirado, a roupa e os sapatos.
Toda ali estavam descalços e cobertos de panos brancos, azuis, amarelos, verde, roxo, cor das nuvens do céu e cores do fundo do mar, inteiramente iguais às teias que as aranhas vermelhas fabricavam. Eu queria saber se isso aqui é o país de Tatipirum, começou Raimundo. Naturalmente, respondeu o outro. De onde vem você? Raimundo inventou um nome para a cidade dele que ficou importante. Venho de Cambacará, muito longe. Já ouvimos falar, declarou o rapaz. Fica além da serra, não é isso? É isso mesmo. Uma terra de gente feia, cabeluda, com olhos de uma cor só. Fiz boa viagem, tive algumas aventuras. Raimundo deixa o rapazinho para trás, prossegue seu caminho e em seguida encontra com um tronco, que ele diz: Espera aí um instante, quero apresentá-lo à Aranha Vermelha, amiga velha que me visita sempre. Está aqui, vizinha, esse rapaz é nosso hóspede. A Aranha Vermelha balançou no fio, espiando o menino por todos os lados. O fio se estirou, até que o bichinho alcançou o chão. Raimundo fez um cumprimento. Boa tarde, dona Aranha. Como vai a senhora? Assim, respondeu a visitante. Perdoe a curiosidade. Por que é que você põe esses troços em cima do corpo? Que troços? A roupa? Pois eu havia de andar nu, dona Aranha. A senhora não está vendo que é impossível? Não é isso, filho de Deus. Esses arreios que você usa são medonhos. Tenho ali umas túnicas no galho onde moro, muito bonitas. Escolha uma. Raimundo chegou-se à árvore próxima e examinou desconfiado os vestidos feitos daquele tecido que as aranhas vermelhas preparam. Apalpou a fazenda, tentou rasgá-la, chegou ao rosto para ver se era transparente, não era. Eu nem sei se poderei vestir isso, começou hesitando. Não acredito. Que é que você não acredita? Perguntou a proprietária da alfaiataria. A senhora me desculpe, cochichou Raimundo. Não acredito que a gente possa vestir roupa de teia de aranha. Que teia de aranha? Rosnou o tronco. Isso é seda e dá boa. Aceita o presente da moça? Então, muito obrigado, gaguejou o pirralho. Vou experimentar. Escolheu uma túnica azul, escondeu-se no mato e, passados minutos, tornou a mostrar-se vestido como os habitantes de Tatipirum. Descalçou-se e sentiu nos pés a frescura e a maciez da relva. Lá em cima, os enormes discos de vitrola giravam, as cigarras chiavam músicas em cima deles, músicas como ninguém ouviu. Sombras redondas espalhavam-se no chão. Este lugar é ótimo, suspirou Raimundo, mas acho que preciso voltar. Preciso estudar a minha lição de geografia. Nisto, ouviu uma algazarra e viu através dos ramos a população de Tatipirum correndo para ele. Cadê o menino que veio de Cambacará? Eram milhares de criaturas miúdas de 5 a 10 anos, todas cobertas de teias de aranha, descalças, um olho preto e outro azul, as cabeças peladas, nuas. Não havia pessoas grandes, naturalmente, tá? Então, esse é o texto, né? A gente tem aí o nosso texto, tá? E aí, voltando aqui, tá? Porque eu dei uma adiantada. Esse livro, ele é bem mais extenso, certo? Mas a gente só pegou esses capítulos aí. Mas quem quiser dar uma lida no livro, ele está até disponível na internet, tá? Essa obra aí de Graciliano, A Terra dos Meninos Pelados. Então, para vocês responderem, eu coloquei aí essas questões, tá? Então, qual é o assunto principal do texto? Onde começa a aventura do protagonista, ou seja, do personagem principal do texto? No início da história, a situação do personagem é confortável ou é desconfortável por quê? O personagem principal convive com outras pessoas durante a aventura? Quem são essas pessoas? Dê um exemplo. O conflito, ou seja, a situação de angústia do personagem estava em ambiente público ou privado? Como é que a gente percebe isso? O novo lugar apresenta elementos do mundo real ou do mundo mágico? Como você percebe isso? Certo? Depois a gente tem aí, a gente chama uma discussão oral, tá? São algumas questões que a gente também vai conversar depois, posteriormente.
tá? E aqui eu quero agradecer a participação de todos, certo? E termina aqui o nosso texto, faça os exercícios para que a gente possa conversar aí, ok?